Olá, bem-vindos à aula 2, Igreja em Célula. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse assunto, trazer ao nosso entendimento o que é uma igreja em, não com. Esse é um detalhe muito importante que nós vamos aprender aqui nessa aula de hoje. Quero deixar para você essa compreensão, esse aprendizado e espero que você absorva o maior ou a melhor quantidade que você puder de informações e que você possa compreender melhor essa realidade de igreja em células. Hoje nós vivemos um tempo, inclusive, que célula é um nome radioativo para muitos pastores, para muitas denominações. Por que disso? Nós vamos olhar para a história do Brasil, vamos olhar aí para 10, 20, 30 anos atrás e vamos encontrar referências de igreja em célula que não foram para frente ou que foram destruídas de dentro para fora das igrejas, onde gerou muita decepção, onde gerou muito falatório a respeito das células e um conceito inexistente, que não é bíblico, sobre células. Quero deixar uma coisa bem clara para você. Célula é algo que Jesus instituiu, célula é algo extremamente bíblico e está em todos os lugares das Escrituras. É muito importante que você entenda que célula não se trata de um método, mas de algo orgânico, de algo que vem de dentro para fora do Evangelho. Quero deixar esse conceito para você, pedindo para que você exclua, delete da sua mente aquilo que você tem ouvido, aquilo que você aprendeu, aquilo que até mesmo você experimentou, mas não chegou a uma conclusão bacana sobre o que é célula. E hoje, o que resta em seu coração, na sua mente, talvez na sua igreja ou denominação, é simplesmente o fato de que célula é algo do passado. Não, querido, célula é algo que o Senhor implantou, que é vigente, que é muito importante para os nossos dias. E por que célula? Acreditamos e estamos concebendo todos os dias, estamos sabendo todos os dias que estamos pregando isso, que célula é uma oportunidade de Deus para o discipulado do homem. Sabemos que não dá para discipular. Você pastor, você obreiro, líder que me ouve, sabe que não dá para discipular de púlpito, né? Onde o discipulado acontece? Aonde que o relacionamento é desenvolvido. Vamos à igreja, temos o nosso horário de culto, 2 horas, 2h30, mas sabemos que o relacionamento não se desenvolve ali, apenas em chegar na igreja, ver seu irmão, cumprimentar com a paz do Senhor. Não, vemos que o relacionamento se desenvolve nas casas, e do relacionamento vem o discipulado, do discipulado vem a transformação do homem, né, do novo nascimento em Cristo Jesus, e desse novo nascimento vem a vontade, o desejo por conhecer mais de Deus. Sei que esse acompanhamento não é possível ser feito nos cultos ou nas rotinas naturais da igreja. É necessário uma dedicação. Então, célula é algo de muita interação, é uma estratégia que Deus nos deu de maneira permanente para a igreja. E se você tem outra estratégia, acredito que sim, acredito que conhece várias. Se você é um pastor zeloso, você estuda sobre igreja, você sabe sobre a história da igreja. Mas o que descobri? Eu falo sobre a minha experiência. Célula é a melhor estratégia, não é a única, com certeza não. Temos a pregação nos cultos, temos as cruzadas, temos as redes sociais, temos as lives, temos diversas outras estratégias sobre o que fazer, sobre como ganhar almas para Jesus. Mas uma coisa eu te digo, é muito importante você saber que célula continua sendo a melhor estratégia para o ganho de almas. E por ser a melhor estratégia, estamos aqui para te explicar o que é uma igreja em célula, ou melhor, qual a diferença de uma igreja com célula e uma igreja em célula. A diferença é muito clara, embora pouca gente consiga ver, a diferença é muito clara. Igreja em célula é uma igreja cujo funcionamento, cuja estrutura se dá a partir das células. As células não é mais um departamento, a célula não é um nicho da igreja. A célula, ela é a estrutura dorsal da igreja. A igreja funciona através das células. Vemos que as demandas produzidas pelos membros, pelos obreiros, pela própria igreja, vêm das células. A célula dita a necessidade, a atenção e as estratégias da igreja. Uma igreja com célula
nada mais é do que mais um departamento, assim como o Ministério de Louvor, assim como o departamento de mídia, vemos também o departamento de células, onde temos uma parte da igreja dedicada a isso e não toda a igreja. A visão da igreja não fica muito bem clara com relação à célula ser uma parte da igreja. Não, essa é a grande diferença. Célula é uma estratégia dada por Jesus a nós, mas como vamos entender isso na prática? Entendemos isso quando descobrimos que a igreja não funciona somente nos templos, a igreja continua a funcionar nas casas. Quando a porta da igreja fecha depois de um culto de domingo, nós temos a certeza que o culto continua na nossa casa, na próxima semana, no próximo dia. Isso faz uma igreja em célula. É uma igreja que se movimenta, uma igreja como o livro de Atos vai nos dizer, que o sucesso da igreja de Atos não era somente líderes extraordinários ou cultos extraordinários, até mesmo porque não existia esses grandes cultos, nessas grandes celebrações. O que acontecia mesmo de verdade no dia a dia era célula, relacionamento, comunhão, no partir do pão, todos os dias, nas necessidades, nas dificuldades, nas aflições, estavam juntos. Isso faz toda a diferença, para que você entenda como mover ou direcionar a sua igreja ou a sua família em células e ter uma igreja com células. Nosso projeto aqui na Filadélfia não é uma igreja com, mas uma igreja em. Estamos em um processo chamado de transição, cuja apostila nos dá o passo a passo para fazermos isso. Cada líder deve entender e estudar a sua própria realidade e a partir de receber uma visão clara de Deus para o seu ministério, para a sua vida, você vai acabar desenvolvendo e acreditando nessa visão, fazendo assim uma transição entre o modelo tradicional de igreja e o modelo em célula. Mas por que célula? Porque célula é algo tão importante e, segundo o que eu estou dizendo, é aquilo que sustenta, é aquilo que traz as demandas, é a força principal, é a visão da igreja, é a atenção central da igreja. Porque célula não acontece apenas um dia específico, uma vez por semana, numa reunião formal. Não, ela interage durante toda a semana com os membros da célula. O líder não se atém ali, só ficar ali com o seu grupinho, aquela reunião de 1 hora mais ou menos e depois tchau. Não, a célula está se movimentando por trás, existem relacionamentos, grupos, saídas, encontros e isso tudo gera o que a gente chama de cristianismo, que é alguém contando a outro alguém aonde tem pão. Eu ouvi uma certa declaração uma vez que o resumo do evangelho é um mendigo contando a outro mendigo aonde encontrar pão. Célula é isso, célula é esse movimento que acontece fora das 4 paredes. Você já ouviu muitas críticas a respeito da igreja odierna, onde vai dizer que ela só permanece nas 4 paredes. Mas pouca gente toma a iniciativa de abrir uma célula em sua própria casa. Poucos são aqueles que, encorajados pela visão do Senhor na igreja, abrem as suas casas, disponibilizam o seu tempo e, mais do que isso, estão abertos para novos relacionamentos com pessoas que você nunca conhece. Estamos sendo chamados nesses últimos dias, para abandonarmos as nossas panelinhas, deixarmos o nosso conforto e seguir adiante de pessoas que não conhecem Jesus, pessoas que não ouviram falar do Evangelho, pessoas que talvez estão do nosso lado, mas ainda se encontram perdidas no que diz respeito à salvação de suas almas. Quero deixar bem claro para você também que célula não é uma partícula que anda sozinha. Não estamos averbando aqui que cada membro, que cada irmão abra uma igreja independente na sua casa. Não. Por isso o nome célula. O corpo é formado por várias células e a célula não existe sem o corpo. Então, muito importante saber que a célula é uma extensão da igreja, é um braço da igreja. É uma parte da igreja que sai em direção ao perdido. E essa célula tem que voltar sempre para o seu corpo. Ela tem que estar em plena comunhão com a igreja sede, a igreja central, a igreja que detém a visão. Quero deixar para vocês que célula não substitui, nem exclui de maneira alguma grandes reuniões como os nossos cultos. A maioria do temor dos pastores e dos líderes que hoje estão à frente das igrejas é que a célula se desenvolva tanto que haja os que a gente chama rachas, na igreja.
muitos pastores temerosos de que esses líderes se levantem e se tornem influentes. Mas deixa eu te dizer, Deus não nos chamou para multiplicação, Deus não nos chamou para que pessoas assim se levantassem e mais trabalhadores fossem formados para o seu reino. O reino não é meu, o reino não é seu, o reino é de Deus. E precisamos sim formar trabalhadores, pessoas dispostas a dar a sua vida pela pregação do Evangelho. Pessoas que abrem a sua casa, dedicam o seu tempo. Ser um líder de célula ou abrir uma célula não significa um status ou apenas um cumprimento de ordem. Não, célula é um ministério, é um chamado de Deus para a nossa vida. Célula é um chamado de Deus para o líder, para o anfitrião, para todos aqueles que fazem parte desse grupo, é um chamado de Deus. Não dá para fazer célula de qualquer maneira. Não dá para fazer célula de maneira política, de maneira obrigatória. Afinal de contas, dá sim. No entanto, não tem futuro, não vai para frente. A célula não vai se desenvolver, não vai multiplicar, se ela não é feita com paixão, se ela não é feita com sinceridade, se ela não é feita entendendo a visão real de Deus para as nossas vidas. Quero ir adiante com você, porque se estamos falando de célula, precisamos entender o que não é célula. Isso precisa ficar claro, principalmente para os líderes, principalmente para as pessoas que estão ingressando. Então quer dizer, pastor, que célula é um culto na minha casa? Não. A célula é um encontro de amigos, é um bate-papo, é um momento ali de descontração, mas com uma intencionalidade com relação à palavra. Eu te convido a mergulhar nesse novo modelo de célula que será empregado nessas próximas lições, nos próximos episódios desse curso. Você verá que a célula é muito mais do que uma reunião, do que um mini culto, do que qualquer coisa do gênero que você conhece. A célula é viva, a célula reage, a célula está em todos os lugares da cidade, a célula entra nas casas onde a igreja não entra, onde o pastor muitas vezes não entra, mas você, como líder de célula, como alguém que entendeu a missão, vai conseguir chegar lá na ponta da linha. Célula é esse projeto de Deus maravilhoso para nós, para uma forma extraordinária de cumprirmos a grande comissão. Eu acredito que você, cristão sincero, que está talvez há 5, 10, 15 anos dentro de uma igreja, mas não se sente frutífero, sabe? Aquela sensação de estar frutificando, de estar fluindo na presença de Deus. Sim, a célula feita de maneira correta, feita de maneira intensa e real, ela te dá não uma sensação, mas um sentimento proveniente do Espírito Santo, de satisfação em Deus, sabendo que você está fazendo a coisa correta, do jeito certo e agradando o coração de Deus. Convido você a entender o que não é célula. E a primeira coisa que nós podemos ver é que célula não é um grupo de oração. Sabemos que muitas pessoas se encontram hoje, para orar, no monte ou na sua própria casa, e a célula não é esse grupo de oração específico. Sabemos que a oração é um dos sacramentos do Evangelho, sabemos que a oração é um dos mandamentos de Jesus para que possamos fazer isso de maneira ininterrupta, porém, a célula não é esse encontro de oração. Você sabe por quê? Porque a célula, quando ela existe de maneira correta, ela não é aquela instituição que vem trazendo todas as demandas da sua vida. Não. Muitas vezes a pessoa vai lá para receber algo de Deus, para compartilhar experiências com Deus. Não somente está ali orando, porque talvez essa pessoa nem saber orar sabe. Muitas pessoas vão chegar para a célula e não vão saber qual é o costume, a rotina de um cristão. Então a célula está ali para ser essa porta de abertura. Eu acredito que muitas vezes o médico, quando você chega ao hospital, ele não está na recepção. Você passa por uma recepção, você passa por uma triagem e você vai sendo indicado para o especialista da sua dor, passa por um clínico geral que avalia basicamente o seu quadro, depois indica ali para um médico específico para resolver o seu problema. O médico não fica lá na rua dizendo, e aí, qual é o problema? Não. Assim também a célula. Nós não devemos, nas células, compartilhar ali de cara todo o sacramento cristão, todas as responsabilidades cristãs, de maneira nenhuma. Primeiramente, você tem que ganhar essa pessoa para você. Muitas pessoas ainda acreditam que evangelismo é simplesmente para alguém que você não conhece, você nunca ouviu na vida, que está lá do outro lado do mundo e falar do amor de Deus.
Muito mais assertivo é você encontrar essa pessoa que você conhece, um amigo seu, um parente seu, e chegar para ela através do relacionamento, da confiança e da credibilidade que você construiu por toda essa vida e falar do amor de Deus. Não espere, meu querido, pregar para o japonês do outro lado do mundo se o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua família ainda não encontrou Jesus. Eu gosto de uma exemplificação de Cristo, onde ele vai dizer em Atos capítulo 2, eu estou enviando vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Galileia, na Judéia, primeiro, Jerusalém, Judéia, Galileia, Samaria e até os confins da terra. É progressiva a pregação do evangelho. Nós, muitas vezes, queremos olhar para fora e falar, os campos estão brancos, vamos pregar para os perdidos. Cara, o perdido pode estar dentro da minha casa, o perdido pode estar sentado no meu sofá, o perdido pode estar dormindo na mesma cama que você, o perdido pode estar do seu lado, na casa do lado. E muitas vezes a gente quer fazer uma grande missão, uma grande pescaria, mas esquecendo do principal, das pessoas mais importantes da sua vida. Te convido a entender que célula não é esse grupo de oração somente para reunião. O que célula também não é? Célula não é um estudo bíblico. E aqui está um dos maiores paradigmas que nós encontramos. Um dos maiores problemas, inimigos da célula. São pessoas que encontram na célula um lugar para estudos bíblicos. Estudos bíblicos, queridos, é na sala de aula, na escola dominical, no EBD, na sua igreja. Estudo bíblico é num seminário teológico, num culto específico de aprofundamento da palavra, mas não em uma célula. Estudo bíblico não foi feito, não combina para estar sendo executado numa célula, porque esse objetivo busca somente um conhecimento teológico, e a célula não é para isso ainda. A célula é para desenvolver relacionamentos. Vou sempre voltar nesse quesito com você. A célula é sempre para desenvolver relacionamento e, através desse relacionamento, gerar filhos espirituais, frutos que darão glória ao nome do Senhor. O que célula também não é? Não é grupos de comunhão ou de crescimento. Célula não é só para encontrar, fazer um churrasco. Por mais que nós não podemos ir para um extremo, também não podemos ir para o outro extremo. Célula não é somente o oba-oba, o encontro da galera, o bate-papo informal e tchau. Não, célula existe uma intencionalidade por trás. Cada célula é uma mensagem, cada célula é uma reflexão, cada célula uma semente plantada. A palavra de Deus precisa ser pregada, o evangelho precisa ser disseminado. Essa semente que você não está vendo muito resultado hoje, ela vai produzir amanhã. Por isso a importância de manter a constância, pregando sempre, trazendo princípios, conceitos da palavra de Deus, que são fundamentais, não para o conhecimento teológico, mas são fundamentais para a vida prática do evangelho. O que célula não é? Grupos de cura interior. Quantas pessoas, e nós estamos vivendo em um mundo tão terrível, que cada dia que passa, as pessoas com a alma destruída, as pessoas cada dia mais tristes, mais abatidas, mais infelizes, mais insatisfeitas consigo mesmo e com os outros, e a célula vira muitas vezes um confessionário. A célula vira muitas vezes um grupo de cura interior que sempre vai tratar dos problemas da alma. Deixa eu te dizer um negócio, relacionamento cura, aproximação cura, conversas de um amigo sinceras, verdadeiras, cura. Então, não necessariamente o foco central da célula é ouvir as pessoas em suas necessidades, mas compartilhar, disseminar a palavra de Deus. O mais importante aqui, o que tem poder, o que pode realmente mudar a vida das pessoas, não é somente serem ouvidas, mas receber o alimento espiritual. Por isso a célula é este lugar, não somente de cura interior, mas também um lugar, uma sala onde se vai compartilhar a palavra de Deus. Principal aqui também, um dos pontos mais fortes, mais inimigos da célula, é o ponto de pregação, o que a célula não é. O que é o ponto de pregação? O ponto de pregação é nada mais do que alguém que está pregando o evangelho, não está conversando com pessoas, não está trazendo uma semente da palavra de Deus, não.
ela está pregando, ela está ali chamando as atenções, ela vai falar quase 100% do tempo, ela vai ser o protagonista daquela reunião, as pessoas não vão ter liberdade de compartilhar da sua vida, de talvez dar uma opinião, de participar de forma coerente, equilibrada da célula. O ponto de pregação é centralizado em uma só pessoa, e a célula não é isso. A célula é um momento de compartilhar o que foi o dia, as suas dificuldades pessoais, um pedido de oração, receber um conselho, receber uma palavra, receber um abraço muitas vezes. Então a célula é um momento compartilhado. Por isso, na maioria das vezes, fazemos células sentado ao redor da mesa. A mesa é poderosa e o ponto de pregação tem sempre um lugar mais alto, um púlpito, um lugar que chama atenção, alguém formal ali, que se colocado no centro daquela reunião, chamando toda a atenção para si. O líder de célula não é um pregador. O líder de célula é alguém que está, um facilitador. É uma expressão muito usada que você verá aqui na apostila. O líder é um facilitador. Ele é alguém que faz perguntas intencionais. Ele é alguém que governa o ambiente ali. Ele é alguém que dá oportunidades para falas, mas também sabe dominar. Então, entenda isso. A célula não é um ponto de pregação. Quero também seguir com você, só para recapitular. A igreja em célula, a igreja com célula. Há uma diferença muito grande. Célula é só um departamento da igreja. Uma igreja em célula, a igreja se move através das células. Ela funciona através das células. A força da igreja, numa igreja com célula, é uma força que gira em torno dos próprios membros. É uma força que gira para manter a estrutura. Uma igreja em células, a sua força é para o evangelismo, pregação do evangelho, cuidar de vidas, cuidar de almas e levar a palavra. Então que essas diferenças fiquem bem claras para a sua mente, para o seu coração. E nós aprendemos aqui em 5 pontos o que não é célula. Então, por favor, formate aí o seu conceito passado de célula e comece aí a absorver em pequenos passos, em pequenas lições, em pequenos pontos, o que é célula e o que nós estamos falando. Sabendo agora, andando aí para a próxima página aí, da 27, antes de seguir, quero te dar 3 atividades práticas, 3 perguntas práticas. Escreva aí no seu material como você imagina uma célula ideal. Descreva aí, da sua forma, do seu jeito, descreva aí o que seria uma célula ideal para você. E nós vamos ver se isso se enquadra, se isso filtrado aqui pelos conceitos que estamos aplicando está correto ou não. Você tem o dom da hospitalidade? Um ponto muito importante, porque se não formos hospitaleiros ou se não tivermos essa disposição de fazermos, de abrirmos a nossa casa, de servir o próximo, como é que isso vai funcionar de maneira eficaz? E a terceira é se você exerce algum ministério na igreja e como ele contribui para o seu chamado, o chamado que Jesus faz para os seus discípulos. Eu quero abrir um parêntese aqui para te deixar uma aplicação e um conceito muito especial. Cuidado para que departamentos, funções não te iluda a respeito do cumprimento do chamado. Uma coisa é o nosso serviço voluntário no reino de Deus. Outra coisa é cumprirmos a grande comissão. E eu pergunto, qual é o grande chamado de Deus para as nossas vidas? Pregar o evangelho a toda criatura. Eu posso ser líder do louvor, posso ser líder de sonoplastia, eu posso fazer 1000 coisas na igreja, eu posso servir como diácono, eu posso servir com as crianças, eu posso fazer o que for. Mas o meu chamado em Cristo diz respeito ao ganho de vidas, à frutificação da minha vida, ao meu testemunho, àquilo que eu prego, aquilo que eu faço, aquilo que sou. Isso sim tem a ver com o meu chamado. E muitas vezes as pessoas estão sendo confundidas, porque o trabalho ministerial continua sendo, infelizmente, um trabalho interno para manutenção. Mas a missão que nós fazemos através das células, ela visa o perdido, ela visa almas que não conhecem a Cristo e o cumprimento da grande comissão. Deixado esse parêntese aí, essa observação muito importante para você, quero dizer agora os objetivos de uma célula. Aprendemos o que não é célula e agora vamos aprender uma célula de verdade. Quais os seus reais objetivos? E o primeiro objetivo da célula que nós vemos é a comunhão, de forma a desenvolver relacionamentos. Como eu disse, a célula não é um ponto de comunhão, somente o oba-oba. Bacana que você veio, comemos a carne junto e tchau. Não.
A comunhão aqui, como objetivo da célula, é trazer ou gerar, criar portas ou criar oportunidades para o relacionamento. Deixa eu dizer bem pessoalmente aqui, eu não sou uma pessoa inclinada a relacionamentos. Eu não sou uma pessoa que naturalmente faz novas amizades, que busca novas amizades. Mas a célula é algo tão poderoso de Deus, que ela vai nos levar a nos mover, sair do nosso lugar de conforto, sair da nossa caixinha aí, só a gente, da nossa bolha, e vai nos levar a gerar novos relacionamentos. Fazer com que cada um de nós desenvolvemos relacionamentos com pessoas, conversas, novas amizades, do que aquelas que estávamos cansados, né? De sempre os mesmos amigos, sempre as mesmas pessoas. A célula nos dá essa possibilidade de viver novas experiências em Deus e com outras pessoas. Parte B, edificação. A célula promove o crescimento. Que crescimento é esse? Crescimento numérico? Não. Crescimento espiritual. Edificar é construir. Edificar é levantar. Edificar é você estabelecer um crescimento progressivo, contínuo na sua vida. A célula traz isso. Cada célula semanal, ela é um tijolo sendo colocado na nossa edificação. E quando menos percebermos, vamos ter uma casa edificada, vamos ter uma pessoa transformada pelo poder do Evangelho. Mas como isso pode acontecer? Através da construção paulatina, através da construção constante, da edificação mútua que acontece nas nossas células. Então a célula é sim um lugar de edificação, onde abre portas para relacionamento, onde desenvolvemos novas amizades e mais do que isso, podemos permitir que através das nossas vidas outras pessoas possam também conhecer o Evangelho de Jesus através, primeiro, do nosso testemunho, da nossa vida, da nossa família, da nossa casa que está ali escancarada, para que a pessoa possa nos ver. Existe uma frase de Spurgeon que ele vai dizer que de 100 pessoas, 99 lerão cristão, um só lerá a Bíblia. Então, talvez você é o mais próximo do Evangelho que alguém vai conhecer. Por isso é muito importante preservar o testemunho e permitir que outras pessoas sejam edificadas através da nossa vida, através da nossa experiência de vida, através da nossa conversão. É muito importante você saber que o seu testemunho é a melhor pregação que o perdido precisa ouvir. Parte C aí é o evangelismo. Terceiro ponto de objetivo da célula. O que a célula propõe? O que a célula quer? A célula quer o evangelismo, ela quer alcançar o perdido. A célula não quer somente ficar ali acontecendo, tendo bons lanches, bons momentos de louvor. A célula não, a célula quer resultados, a célula se move por multiplicação. Uma célula que não chega a lugar nenhum, que não produz nenhum fruto, que não gera pessoas. E eu me lembro aqui de uma expressão do apóstolo Paulo, que ele diz àquela igreja que ele gerou aqueles filhos espirituais e sentiu dor de parto. Célula é isso, célula ela precisa gerar. Ela não pode ser estéril, ela precisa se desenvolver através das pessoas que vão ouvindo a palavra e concebendo o Evangelho de Jesus Cristo. Mais do que isso, o novo convertido precisa de 5 cuidados básicos e isso é muito importante. Estou tentando agora, nesse exato momento, implantar esse conceito na mentalidade de cada membro da igreja. Que o novo convertido, a Bíblia chama de bebê espiritual. A Bíblia diz que ele precisa de leite espiritual. Você, por exemplo, deixaria um bebê recém-nascido desamparado? A mãe poderia viajar para outro país e deixar o seu filho recém-nascido em casa, só às custas de um leite artificial, de um leite que qualquer pessoa está dando? Não, quem pare um filho, quem coloca um filho no mundo, precisa cuidar desse filho. E é isso que o Evangelho propõe. Primeira coisa que o filho espiritual, ou a pessoa que aceitou a Cristo precisa, é do alimento espiritual. E o apóstolo Paulo fala sobre isso, fala sobre o leite materno, fala sobre o leite espiritual. Cada novo convertido que decide por Cristo, que aceita a Cristo, precisa sim desse acompanhamento, precisa sim dessa assistência, precisa desse alimento. E esse alimento não é algo que eu posso dar, é algo que a palavra de Deus é. A palavra de Deus é verdadeiro alimento, verdadeira comida, como diz Jesus. Então,
Se essa pessoa aceita Cristo, mas de algum modo não está sendo alimentada pela palavra, edificada célula após célula, ela não vai conseguir se desenvolver. Nós sabemos que o crescimento do homem, o crescimento da criança, depende de uma alimentação correta, depende de uma alimentação saudável. Ninguém dá feijoada para um bebê, ninguém dá McDonald's ou um sanduíche qualquer para o bebê, ninguém pega uma bala de chocolate artificial e dá para um bebê recém-nascido. Não, ela precisa de um alimento humano, ela precisa de um alimento ali que sai do seu genitor. E isso é muito importante nós entendermos. Segunda coisa que esse novo nascido na fé, essa nova pessoa que está chegando para o seio da igreja precisa é de proteção. Sabemos que há muitas teologias, sabemos que há muitos falsos mestres, falsos pastores, homens que estão com a intenção de enganar. Há muitos, inclusive nessa geração, ela precisa de proteção. Ela precisa ser guiada, precisa ser direcionada, ela precisa ser pastoreada por alguém que vai dizer, ó, não faça isso, não assiste tal coisa, não leia esse livro, isso vai trazer confusão para a sua mente. Olha, comece pelo Evangelho de João, comece pelas cartas paulinas, vai buscar esse e esse texto na Bíblia, faz um estudo sobre isso. Aquele que protege entende que essa pessoa precisa ser guiada. Assim como os meus filhos, meu filho mais velho tem 6 anos e ele ainda precisa de proteção. Uma criança não vai se cuidar sozinha simplesmente porque já fala, já anda, já conversa. Não, ela precisa de cuidados, ela precisa do seu pai. E alguém que gera um filho espiritual precisa ter esse cuidado com o seu novo nascido, com o seu filho espiritual. Terceiro ponto é o ensino. Sabemos que o ensino prático, ele não vem somente de ouvir, a fé vem pelo ouvir, mas existe a prática do evangelho. E o que é a prática? O que eu devo pensar, como eu devo falar, como eu devo agir lá no meu trabalho, como eu devo agir no seio da minha família, as práticas pecaminosas eu devo largar. E nós precisamos ensinar que o pecado afasta o cristão de Deus, que o pecado entristece o Espírito Santo. Precisamos dizer quais coisas, mediante a palavra de Deus, é pecado, é transgredir contra o Senhor. Precisamos trazer princípios cristãos para o lado dessa pessoa, para a família dela, para o casamento dela, para a criação de filhos. O ensino do Evangelho é vasto e nós precisamos encher esses corações. Agora que chegaram para a fé de Cristo, agora que estão abandonando o velho estilo de viver, como diz o apóstolo Paulo, e agora estão concebendo o Evangelho de Jesus, precisam ser ensinadas no óbvio. Deixa eu dizer algo muito importante. O óbvio precisa ser dito. Guarde isso. Muitas pessoas às vezes ignoram. Não, ela sabe. Não, ele vai conseguir sozinho. Não, essa pessoa vai se desenvolver. Não é bem assim. A pessoa precisa de instrução. Essa pessoa que está chegando para Cristo precisa ser informada sobre os princípios de Deus, os princípios cristãos, os modos operantes de alguém que agrada ao Senhor Jesus. Então, esse é o terceiro ponto, o ensino, algo muito importante a ser transmitido. Quarto ponto, a disciplina. É verdade, o novo convertido precisa de disciplina, precisa de admoestação. Uma palavrinha pouco conhecida no meio cristão, mas terrivelmente importante, gente. Admoestar é exortar com amor, é estar do lado, chamando para perto. E o significado literal da palavra exortação é chamar para perto, ou chamar para a palavra. Exortar não é xingar, exortar não é reclamar, exortar não é cobrar. Exortar é dizer, olha o que a Bíblia diz, voltemos para os princípios do Senhor. Avalia o seu caminho, verifica as suas veredas, olha como você tem andado e se filtra, se meça pela palavra de Deus. Tire conclusões a partir da palavra de Deus. Ela precisa ser disciplinada. Você está fazendo isso errado. Olha, Deus não se agrada dessa maneira como você trata a sua esposa. Olha, Deus não se agrada da forma como você está falando. Tire as palavras frívolas, tire as palavras maliciosas da sua boca. Cuidado com seus pensamentos, cuidado com seus olhos. Esses são alguns exemplos de disciplina, de correção que você pode aplicar ao novo convertido. Mas você já se imaginou disciplinar
ou exortar alguém que você não mantém relacionamento? Difícil, né? Por isso é muito importante, volto a dizer, a célula promove relacionamento e através desses relacionamentos gera liberdade no espírito para que você possa transmitir ensino, para que você possa disciplinar, oferecer proteção e também dar alimento a essa pessoa. E quinto ponto, último e não menos importante, o amor. Ah, como esse novo convertido precisa ser amado. Como esse novo convertido precisa ser recebido de maneira correta. Precisa ser recebido com todo entusiasmo. No primeiro culto, na primeira Santa Ceia, na sua primeira célula, no convívio dos irmãos. Como essa pessoa precisa ser bem recepcionada. Eu acredito que você já deve ter ouvido que a primeira impressão é a que fica, não é? Pois é. Então entenda que a igreja como um todo, a célula como um todo, precisa receber esse novo convertido de uma maneira especial. Precisa dedicar uma atenção a ele, exclusiva a ele, para que ele possa se sentir amado. E eu lhe pergunto, esse amor é nosso? Não, não é. Esse amor vem de Deus. E se recebemos o amor de Deus, precisamos compartilhar esse amor. Se recebemos tamanha graça, precisamos também compartilhar, dividir com o outro o mesmo amor que nos alcançou. Quero trazer para você também entender um pouco mais a respeito da igreja, da estrutura de uma igreja em célula, que vai nos ajudar a entender como uma célula funciona. Uma coisa é o conceito de igreja em célula, uma coisa é entender o que célula não é, outra coisa é entender os objetivos da célula, e agora nós vamos entender de forma clara a estrutura de uma célula. E aí, quero fazer célula, pastor, como funciona? Quem é o líder? Quem é o anfitrião? Que casa devemos fazer? Posso fazer em qualquer casa? Pode ser qualquer pessoa para estar ali à frente de uma célula? Pode ser qualquer um que vai dar a direção, que vai dar a condução dessa célula? Vamos aprender aqui um pouco disso. Primeiro eu gostaria de falar sobre a estrutura. E a célula é formada pelas seguintes pessoas. Primeiro, líder. Segundo, líder em treinamento. Terceiro, anfitrião. Quarto, secretário. E quinto, os membros da célula, nossos convidados. Queria falar um pouco sobre cada um deles. O líder é aquele que não é aquele que conhece mais, não é aquele que sabe mais de Bíblia, mas aquele que está dedicado a poder dar continuidade a um trabalho, a abrir um trabalho, a ser alguém zeloso pela pregação do Evangelho, alguém que tem um coração ardendo por almas, alguém que realmente entenda a visão, que queira fazer o que está proposto. Esse é o líder. É o líder que sente, que direciona, que transmite a palavra, que recebe, que toma a frente. Aquele que tem um pouco, pelo menos, de espírito de liderança, que vai dar funções a cada pessoa, mas mais do que isso, vai ser o exemplo que todos precisam. Vai ser aquele que vai chamar a responsabilidade sobre si e vai executar um pouquinho de cada função. Vai saber treinar o seu líder, o líder em treinamento, vai saber direcionar ele, vai saber lidar com o anfitrião, vai saber ali conversar bem com o secretário e mais do que isso, vai lidar bem com os convidados. Eu confesso que não sou o melhor para estar nessa função. Eu olho, por exemplo, para minha esposa e vejo ela mais comunicativa, ela mais extrovertida, ela mais tranquila com relação a ambientes com pessoas novas. Eu sou um pouco mais travado. Então, quem deveria ser o líder ali? Vamos botar, o líder é aquele que conversa com todo mundo, aquela pessoa comunicativa, aquela pessoa que se abre, que dá oportunidade a outros. Tem também o líder em treinamento, que é aquele que vai estar ali sendo treinado, ensinado e principalmente observando o que está sendo feito na célula. Como o líder está conduzindo, quais as perguntas intencionais que ele está usando, qual o tempo que ele usa para fazer sua célula, como ele conduz, como ele conversa com os convidados, como ele recebe aquelas pessoas que nós chamamos, os nossos amigos. O líder em treinamento é aquele que está em campo de observação. Para que ele está ali observando? Porque ele vai ser o próximo a levar essa célula, essa multiplicação para outro lugar. O líder em treinamento é a provável célula que vai se abrir em outro bairro, em outra cidade, em outro ambiente, em outro lar, para começar mais um trabalho que dará glórias ao nome do Senhor e fará o reino de Deus crescer. E o que é o anfitrião? Qual é a função? É só aquele que abre a sua casa para o funcionamento da célula? Não.
O anfitrião é aquele que prepara o ambiente. O anfitrião é aquele que está dedicado à recepção dos convidados. É aquele que está ali cuidando de tudo, da água gelada, das cadeiras, do ambiente propício e confortável. É aquele que limpa tudo, prepara o lanche para poder estar ali servindo os convidados, dando o maior acolhimento possível para que a pessoa se sinta à vontade naquele ambiente. O anfitrião, então, como a gente pode resumir, é aquele que abraça as pessoas que vão na célula. O anfitrião é aquele que cuida da atmosfera, do ambiente por trás daquela palavra, daquele momento de comunhão, aquela pessoa que está ali observando tudo e todos. Isso é muito positivo. Por isso, o anfitrião deve ser de natureza, de caráter, uma pessoa hospitaleira. Falamos disso lá no início dessa lição. É muito importante que o anfitrião, principalmente, seja hospitaleiro. O que é hospitaleiro? Receber bem. Pessoas que recebem bem as pessoas. Pessoas que servem por natureza. Pessoas que gostam de ver o outro se sentir muito bem. Então, isso é uma característica que faz parte do nosso caráter, da nossa índole. E é muito importante que o anfitrião, nessa função, esteja ali fazendo isso. Afinal de contas, ele é o dono da casa. Então, não tem como eu, como líder, virar e falar, fica à vontade, a casa é sua. Ou o secretário, ou os membros da célula, fica à vontade, o banheiro está ali, pode usar quantas vezes quiser, pode ir ali a geladeira. Não, quem fala isso é o anfitrião. Quem fala isso é o dono da casa, é aquele que recebe bem as pessoas. Pensa bem, que situação constrangedora. A célula acontecendo e o anfitrião vai lá e some para o seu quarto. E alguém quer ir no banheiro, alguém quer um copo de água. E aí, o que fazer? Peraí, mas o dono não está aqui, será que eu posso entrar ali? Será que eu posso pegar uma água? Será que eu posso aqui no seu banheiro rapidinho? Não vai ter esse contato, essa abertura. Por isso é muito importante que o anfitrião esteja ali observando todos, para ver se todos estão bem, para ver se tudo está fluindo de maneira correta, se tem uma iluminação correta para aquele ambiente, se o clima está perfeito, se não está muito frio, se não está muito quente, colocar um ventilador, ligar um ar-condicionado ali, levar as pessoas para um ambiente externo, aquela pessoa que está cuidando do todo. Isso é essencial para o sucesso de uma célula. Vamos falar agora do quarto, secretário. Não menos importante, é aquele que cuida das informações, né? Aquele que cuida da gestão da célula. É aquela pessoa que vai pegar os telefones de todo mundo, dos convidados, o nome. Como é que você chama aí? Me fala aí, me dá seu número, deixa eu te colocar no grupo. É aquelas pessoas que vão lembrar no dia da semana lá da célula, falar, galera, quinta tem célula, terça tem célula, às 19h30. Esse é o tema, nós vamos fazer assim, assim, assado, desse jeito. O secretário é aquele que vai recolher informações, é aquele que vai estar em contato direto com o líder. Qual o tema? Deixa eu pensar aí num quebra-gelo, deixa eu pensar aí num lanche legal, numa temática da nossa célula. É aquele que vai desenvolver também o relacionamento. Enquanto o líder está lá cuidando da palavra, o anfitrião cuidando da casa, o secretário é aquele que vai estar lá conversando com todo mundo, vai estar trocando ideia ali, oferecendo ajuda, assistência, não somente presencial, mas também no online, né? Fazendo os vídeos, fazendo o convite, né, para a célula, vai fazer a lista ali dos convidados, a lista ali, o grupo das células. Então o secretário também tem uma função extraordinária. Estamos fazendo célula há pouco tempo, mas posso lhe afirmar que essas 4 funções são indispensáveis para o sucesso de uma célula. Por isso eu já coloco como número mínimo de uma célula 3 a 4 pessoas. Não dá para fazer célula com menos disso. Por quê? Porque cada função cuida de uma parte da célula. Cada função é extremamente importante para o sucesso da célula. Senão o líder fica sobrecarregado. O anfitrião se responsabiliza por muitas coisas. E é muito importante que a célula seja, mais do que tudo, abençoada e leve. É muito importante que a célula seja leve. Porque às vezes a gente está se alegrando na célula, comendo um bom lanche, sentando numa boa cadeira, mas, cara, o anfitrião está cansado. Você vê na cara dele ali um cansaço. Você vê na cara dele ali um peso. Você vê ali no líder ali, talvez, que cuidou de tudo, que preparou tudo. E na hora da palavra você vê aquele cara desanimado, aquele cara ali na dele. E isso não é muito bom. É muito importante que cada um execute bem as suas funções para que ao final de uma célula possamos nos alegrar, porque foi uma bênção, porque todos executaram
as suas funções corretas, porque todo mundo fez o que estava proposto e show, sucesso no final da célula. E por fim, os membros, né? Quem são esses? É aqueles que vão frequentar a nossa célula. É para quem nós estamos fazendo célula, é para quem nós estamos convidando, é quem a gente está chamando para vir. E por que membro? Porque a pessoa acaba permanecendo. Célula precisa ser um lugar tão bom, tão gostoso, tão atraente, que os membros vão começar a permanecer. Eles vão criar como cultura, ó, toda quinta tem célula, toda quinta eu estou lá. E isso é muito bom. A célula não é um lugar como o aeroporto, que muitos vêm e vão, só passam, pega ali um pouco e vai embora. Não, célula é um lugar para pertencer, célula é um lugar para continuar, célula é um lugar para ser edificado, para estar ali em construção espiritual, em construção psicológica, em construção de amizades. Célula é um lugar para ir toda semana, para frequentar todo mês, para estar ali todo dia, se possível. Como seria bom, não? Célula todos os dias, mas sabemos que cada um tem as suas responsabilidades. E com isso nós temos como regra célula uma vez por semana. Isso já é muito bom, 4 encontros, né, por mês. E sabemos que a célula não acaba ali. A célula está acontecendo o tempo todo, no WhatsApp, nos encontros, nas saídas, na faculdade, no dia após o outro. A célula está fluindo, está acontecendo. E isso é muito gostoso de se viver. E como funciona? Vamos passar aqui agora para outro ponto. Como funciona, pastor? Beleza, a célula está funcionando, está tudo fluindo, a célula já está acontecendo. E aí, quem vai dar assistência à célula? Se o líder, secretário, anfitrião e o líder em treinamento dão assistência para as pessoas que estão indo, quem vai dar assistência para esse grupo que está fazendo célula? Eu acredito que assim como eu, a gente desanima, né, no meio do caminho, a gente pode olhar para o lado, pode ali desistir um pouco da visão, pode enfraquecer um pouco na fé, a gente sabe que isso pode acontecer, não estamos imunes disso. Por isso é muito importante que alguém cuide desse grupo, alguém acompanhe esse grupo, alguém faça esse grupo voltar para o eixo o tempo todo, fala, não faça isso não, tá errado, ou não, faça isso aqui, legal, positivo isso que você fez. É muito importante que essa célula também seja cuidada. É aí que nós temos o pastor ou supervisor dessa célula, coordenador, que é alguém que vai cuidar da visão, vai cuidar da pureza daquela célula, vai cuidar para que todas as funções estejam sendo executadas de maneira correta. Vai ser muito importante ali a função do supervisor, que inicialmente nesse processo, quando abrimos poucas células, é o pastor, o próprio pastor vai fazer a supervisão, vai acompanhar os líderes, vai fazer ali o seu grupo de desenvolvimento, o seu grupo de discipulado. Para que isso? Para aumentar o nível de intimidade, para aumentar o nível de comunhão entre o pastor, o líder, o anfitrião, o secretário, para que haja essa liga sobrenatural que o Espírito de Deus pode produzir dentro do nosso coração. E também o supervisor de cada setor, né? Temos o supervisor dos secretários, temos o supervisor também ali dos líderes, temos o supervisor ali dos anfitriões, para verificar. Não é algo que nós trabalhamos específico, mas é que pode existir o supervisor de cada setor. Mas, importante de tudo, é que essas posições ou funções de liderança surgirão somente quando o número de células crescer consideravelmente. Ou seja, o supervisor só vai existir se o número de células começar a crescer, passar do número de células que ele consegue acompanhar, do número de líderes que ele consegue atingir ou tocar ali com a sua amizade, com o seu relacionamento. E aí sim, está na hora de levantar coordenadores, supervisores, que vão dividir tarefas, somar esforços com esse pastor para cuidar de todas as células, para que as células continuem saudáveis, para que elas continuem operando e frutificando da maneira que agrada a Deus. Deu para entender tudo? Falamos um pouco sobre o que é a igreja em célula, como a célula funciona, quais são as partes da célula. Falamos também sobre o que não é célula, isso é muito importante você ter, porque não podemos confundir um modelo abençoado que Jesus instituiu, uma estratégia maravilhosa que Deus nos deu para fazer, com o modelo de célula que a gente escutou, que a gente se frustrou, que a gente compreende como um modelo obsoleto para esta geração.
Quero te convidar a mergulhar nessa nova realidade, a mergulhar nessa estratégia de célula bem organizada, bem estruturada, acompanhada e frutífera para a glória de Deus. Finalizo assim essa aula 2, Igreja em Células. Espero que você tenha entendido um pouco mais de como funciona uma igreja em célula e como mesmo funciona a própria célula. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus.